Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobbi. Mensagem do dia 3 de junho de 1989. A besta semelhante a uma pantera. Filhos prediletos, hoje vos reunis nos cenáculos de oração, para celebrar a festa do coração imaculado da vossa Mãe Celeste. Eu vos chamei de todas as partes do mundo, para consagrar-vos ao meu coração imaculado, e vós respondestes com amor filial e com generosidade. Já formei para mim o meu exército, com os filhos que acolheram o meu convite e escutaram a minha voz. Chegou o tempo em que o meu coração imaculado deve ser glorificado pela Igreja e por toda a humanidade, porque nestes tempos de apostasia, da purificação e da grande tribulação, o meu coração imaculado é o único refúgio e o caminho que vos conduz ao Deus da salvação e da paz. Sobretudo, o meu coração imaculado torna-se hoje o sinal da minha segura vitória, na grande luta que se combate entre os sequazes do enorme dragão vermelho e os sequazes da mulher vestida de sol. Nesta terrível luta, sai do mar para ajudar o dragão, uma besta semelhante a uma pantera. Se o dragão vermelho é o teísmo marxista, a besta negra é a maçonaria. O dragão se manifesta no vigor da sua potência. A besta negra, ao contrário, age na sombra, se esconde, se oculta, de modo a entrar em toda parte. Ela tem as patas de urso e a boca de um leão, porque opera em todo lugar com astúcia e com os meios de comunicação social, isto é, da propaganda. As 7 cabeças indicam as várias lojas maçônicas que agem em toda parte de maneira traiçoeira e perigosa. Esta besta negra tem 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas, que são sinais de domínio e de realeza. A maçonaria domina e governa todo o mundo por meio dos 10 chifres. O chifre no mundo bíblico foi sempre um instrumento de amplificação, um modo de fazer a própria voz ser ouvida mais alto, um forte meio de comunicação. Por isso, Deus comunicou a sua vontade ao seu povo por meio de 10 chifres que tornaram a sua lei conhecida, os 10 mandamentos. Quem os acolhe e os observa caminha na vida, sob a estrada da divina vontade, da alegria e da paz. Quem faz a vontade do Pai acolhe a palavra do Filho e participa da redenção consumada por Ele. Jesus dá às almas a própria vida divina, através da graça que Ele nos mereceu com seu sacrifício consumado no Calvário. A graça da redenção é comunicada por meio dos 7 sacramentos. Com a graça inserem-se na alma germes de vida sobrenatural, que são as virtudes. Entre essas, as mais importantes são as 3 virtudes teologais e as 4 cardeais: fé, esperança, caridade, prudência, fortaleza, justiça e temperança, ao sol divino dos 7 dons do Espírito Santo. Estas virtudes germinam, crescem e desenvolvem cada vez mais e assim conduzem as almas pelo caminho luminoso do amor e da santidade. A tarefa da besta negra, isso é, da maçonaria, é a de combater de maneira traiçoeira, mas tenaz, para impedir as almas de percorrer esta estrada, indicada pelo Pai e pelo Filho, e iluminada pelos dons do Espírito. De fato, se o dragão vermelho age para levar toda a humanidade a desprezar a Deus, a negação de Deus, e portanto difunde o erro do ateísmo, o intuito da maçonaria não é o de negar a Deus, mas de blasfemá-lo. A besta abre a boca para proferir blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e a sua morada, contra todos os que habitam no céu. A blasfêmia maior de todas é a de negar o culto devido só a Deus, para dá-lo às criaturas e ao próprio Satanás. Eis porque nestes tempos, por trás da perversa ação da maçonaria, difundem-se por toda parte as missas negras e o culto satânico. Além disso, a maçonaria age com todos os meios para impedir que as almas se salvem e assim quer tornar vã a obra da redenção consumada por Cristo. Se o Senhor comunicou a sua lei com os 10 mandamentos,
A maçonaria difunde por toda parte, com a potência dos seus 10 chifres, uma lei que é completamente oposta à de Deus. Ao mandamento do Senhor, não terás outro Deus além de mim, ela constrói outros falsos ídolos, diante dos quais hoje muitos se prostram em adoração. Ao mandamento, não nominar o nome de Deus em vão, ela se opõe blasfemando Deus e o seu Cristo, de tantos modos enganosos e diabólicos, até a reduzir o seu nome a uma marca comercial indecorosa e a fazer filmes sacrílegos sobre sua vida e sobre sua divina pessoa. Ao mandamento, lembra-te de santificar as festas. Ela transforma o domingo em weekend no dia do esporte, das corridas, dos divertimentos. Ao mandamento, honrar pai e mãe, ela contrapõe um modelo novo de família, fundado sobre a convivência até mesmo entre homossexuais. Ao mandamento, não cometer atos impuros, ela justifica, exalta e faz propaganda de todas as formas de impureza até a justificação dos atos contra a natureza. Ao mandamento não matar, ela conseguiu legitimar em toda parte o aborto, a fazer acolher a eutanásia, fazer quase desaparecer o respeito devido ao valor da pessoa humana. Ao mandamento não roubar, ela trabalha para que cada vez mais se difundam os furtos, a violência, os sequestros e os roubos. Ao mandamento não levantar falso testemunho, ela age para que se propague cada vez mais a lei do engano, da mentira, da falsidade. Ao mandamento não desejar as coisas e a mulher do próximo, age para corromper profundamente a consciência, enganando a mente e o coração do homem. Desta maneira, as almas são incitadas no caminho perverso e mau da desobediência à lei do Senhor, são submersas no pecado e assim são impedidas de receber o dom da graça e da vida de Deus. As 7 virtudes teologais e cardeais, que são fruto do viver na graça de Deus, a maçonaria opõe. A difusão dos 7 vícios capitais, que são fruto do viver habitualmente em estado de pecado. A fé, ela opõe a soberba, a esperança à luxúria, a caridade à avareza, a prudência à ira, a fortaleza à preguiça, a justiça à inveja, a temperança à gula. Aquele que se torna vítima dos 7 vícios capitais é gradualmente conduzido a tirar de Deus o culto que somente a ele é devido, para dá-lo a falsas divindades, que são a própria personificação de todos esses vícios. E nisto consiste a maior e mais horrível blasfêmia, isso porque sobre cada cabeça da besta está escrito um título blasfemo. Cada loja maçônica tem a tarefa de fazer adorar uma divindade diferente. A primeira cabeça leva o título blasfemo de soberba, que se opõe à virtude da fé e conduz a prestar o culto ao Deus da razão humana e do orgulho, da técnica e do progresso. A segunda cabeça leva o título blasfemo da luxúria, que se opõe à virtude da esperança e conduz a prestar o culto ao Deus da sensualidade e da impureza. A terceira cabeça leva o título blasfemo da avareza, que se opõe à virtude da caridade, difundindo em toda parte o culto ao Deus do dinheiro. A quarta cabeça leva o título blasfemo da ira, que se opõe à virtude da prudência e conduz a prestar o culto ao Deus da discórdia e da divisão. A quinta cabeça leva o título blasfemo da preguiça, que se opõe à virtude da fortaleza, difundindo o culto ao ídolo do medo da opinião pública e da exploração. A sexta cabeça leva o título blasfemo da inveja, que se opõe à virtude da justiça e leva a prestar o culto ao ídolo da violência e da guerra. A sétima cabeça leva o título blasfemo da gula, que se opõe à virtude da temperança e conduz a prestar o culto ao ídolo tão exaltado do hedonismo, do materialismo e do prazer. A tarefa das lojas maçônicas é a de operar hoje com grande astúcia para levar por toda parte a humanidade a desprezar a santa lei de Deus e operar em aberta oposição aos 10 mandamentos, a subtrair o culto devido ao único Deus
para dá-lo aos falsos ídolos, que são exaltados e adorados por um número cada vez maior de homens, a razão, a carne, o dinheiro, a discórdia, o domínio, a violência, o prazer. Assim as almas são precipitadas na tenebrosa escravidão do mal, do vício e do pecado, e no momento da morte e do juízo de Deus, no pântano do fogo eterno, que é o inferno. Agora compreendeis como nestes tempos, contra o terrível e insidioso ataque da besta negra, isto é, da maçonaria, o meu coração imaculado se torna o vosso refúgio e a estrada segura que vos leva a Deus. No meu coração imaculado se delinea a tática usada pela vossa Mãe Celeste para contra-atacar e vencer a enganosa trama usada pela besta negra. Por isso formo todos os meus filhos a observar os 10 mandamentos de Deus, a viver a letra do Evangelho, a usar com frequência os sacramentos, especialmente os da penitência e comunhão eucarística, como ajuda necessária para conservar-se na graça de Deus, a exercitar-se de maneira forte as virtudes, caminhar sempre na estrada do bem, do amor, da pureza e da santidade. Assim, sirvo-me de vós, meus pequenos filhos, que a mim vos consagrastes, para desmascarar todas essas insídias enganosas que a besta negra vos arma e tornar, enfim, vão o grande ataque que a maçonaria desfechou hoje contra Cristo e a sua Igreja. E por fim, sobretudo, na sua maior derrota aparecerá em todo o seu esplendor o triunfo do meu coração imaculado no mundo.